Estamos de volta com mais Nestlé com você, agora para falar com uma das pessoas mais requisitadas no Brasil para dar palestras. Ela é especialista em felicidade. A gente está aqui com a Leila Navarro. Uau! Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Um prazer enorme te ter aqui. Você está sempre sorrindo, sempre feliz, é isso? Acho que é por aí. Eu quero que você ensine a gente, ou diga para a gente, pelo menos. Primeiro, a gente sabe, acho que a maioria das pessoas sabe a importância disso, né? Você acordar todo dia e se sentir bem, querer que as pessoas que estejam trabalhando do teu lado, que estejam convivendo com você, estejam bem, não desejar o mal de ninguém, ninguém é de ferro, todo dia a gente vira e mexe, você tem umas, né? Mas assim, fundamentalmente é muito importante a gente querer estar bem, porque aí a gente também faz com que outras pessoas estejam bem, não é isso? É verdade. Na verdade, a gente queria a nossa realidade. E como a gente está nessa mesa aqui, que eu fiquei muito emocionada, esse cantinho da cozinha, a cozinha é um negócio gostoso, né? É gostoso, é muito então, gostoso. A gente você ficava mais à vontade. E daí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com a minha mãe quando eu era pequena, e que eu acho que a gente podia começar por aí. Você lembra quando a gente escolhia feijão? Porque hoje o feijão já vem limpinho, eu só lembro, que outra gente falou disso aqui, você né? nem escolhe mais feijão. Mas... Arroz também, ficar tirando os arroz. Então, como é que a gente escolhia feijão? Não sei como é que você escolhia, mas minha mãe me ensinou a escolher assim. A gente virava o feijão aqui na mesa, punha o caldeirão no colo e daí ficava procurando feijão bom, feijão bom, feijão bom, aparto ruim. Feijão bom, feijão bom, feijão, aparto ruim. Feijão bom, apartava o ruim. E a gente olhava no feijão bom, focava no feijão bom. E daí você tinha aquele caldeirão cheio de feijão bom, ia dar para a mãe pôr no fogo, e daí você pegava aquele feijão ruim, nem olhava e jogava no lixo. E eu acho que é aí que eu aprendi o que é a felicidade. A gente A tem que fazer felicidade isso é mais ou focar no menos. feijão bom. É olhar o feijão bom, porque o feijão bom, ruim, não me interessa, vai pro lixo. Eu não vou ficar falando, ai, que pauzinho danado, o que tá fazendo essa pedrinha no meio do feijão? O que tá fazendo esse milho, essa canjica no meio do feijão? Não me interessa, feijão ruim não me interessa. Tem tanto feijão bom para mim poder aproveitar, que eu fico triste de ver, isso me dá tristeza, de ver pessoas que não aproveitam esse mar de oportunidades que a vida oferece. Porque tem gente que fica se prendendo num feijãozinho ruim, E como tem gente que faz isso, né? E leva isso pro resto da vida. E, em vez de focar no feijão bom. Tem um monte de feijão bom, pelo amor de Deus, não dá para ficar reclamando de um feijão ruim. Você é formado em fisioterapia. Comecei por aí. Aí tem que Então. começar por algum lugar, né? E como foi essa virada? Como é que você se especializou nisso? Então, é uma coisa interessante, porque eu acho assim, na realidade, eu sempre quis tirar a dor das pessoas. E eu comecei como fisioterapeuta tirando a dor física, né? E depois eu percebi... Que 90% das vezes é causada pelo psicológico. Pela dor emocional, pela dor comportamental, pelo você não entender como é que você vai buscar esses feijão bons da vida, né? E eu trabalhava sempre com uma pessoa, você não pode trabalhar, tocar mais de uma pessoa, né? Você tratar um, tratar outro. E a palestra, você começa a atingir mais gente, né? Você consegue, numa palestra, falar com 100 pessoas, com 200 pessoas, já dei palestra para 4.000 pessoas. Então, é uma coisa assim, me sentia a Sandy Júnior junto, né? Quer dizer, uma coisa espetacular. Eu acho assim, que eu não sabia que eu ia virar palestrante, porque palestrante, quando eu me formei na universidade, não era uma carreira. Como eu gostava de falar, eu achava que eu ia ser professora. Quando muito ser professora, porque eu gostava de falar e tal. Mas não achava que era ser palestrante. E como eu vim de uma área, que é uma área paramédica, não é uma área empresarial, eu também falar para a empresa, eu acho que foi aí que eu dei certo, porque eu comecei a falar de qualidade de vida para as empresas. E como eu falava de um jeito muito humano, muito gente, natural. Né? Muito natural. O que aconteceu? Eu não sabia que não podia falar assim com as empresas. Eu fui lá e eu digo assim, eu não sabia que não era esse o jeito certo, sabe? E daí que eu dei certo. E é isso que as empresas me chamam hoje. Não é para falar de motivação, é para falar de comprometimento. Para você ir além do dever e além da responsabilidade. Essa é a palavrinha mágica, comprometimento. E aquele cara que faz o possível, eu quero o quê? Ele faz o que é da responsabilidade do dever dele e acho que está bom. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Isso é que a gente comprometida, a gente que está ali. Eu vou para o que der e vier, conta comigo. Eu estou inteiro aqui. Não tem hora, não tem dia, não tem nada. Eu estou aqui. E as pessoas, quando estão felizes, quando estão apaixonadas... Gente, você está inteiro, né? Você não fica medindo horas, você não fica medindo esforço. Você está... Aliás, quando a gente está bem, a gente nem sente o tempo passar. Não é verdade? É verdade. Tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente já discutiu isso num outro dia aqui, com a história da família, né? Porque tem muita gente que acaba se apaixonando demais pelo lado empresarial e acaba esquecendo muito o lado pessoal e lá na frente paga um preço muito grande por isso. Então, mas eu acho o seguinte, eu não divido a Leila mãe
da Leila mulher, da Leila esposa, da Leila profissional e da Leila escritora. Tem que ser apaixonado em todas as áreas. Eu acho que tem que ser, gente. Você acha que você... Não, gente, como é que eu seduzo? Tem que seduzir meus filhos. Se eu não souber seduzir, ter essa dinâmica na minha casa, é muito engraçado. Então, eu pergunto para meus filhos, mas ela é sempre assim? Né? E isso é que é o legal, é de eles poderem falar assim, ó, você nem imagina, é pior. Né? E poder ter essa... Eu não acho que dá para uma pessoa hoje ser legal num lugar, ser profissional, ser inteira, e em casa não ser. Essa dicotomia, Mas já existiu muito disso, Lei. Talvez hoje as coisas estejam melhor. Moda, né? Era meio que assim... Tal do workaholic. Que era moda e era legal ser workaholic. Hoje eu acho que não é mais moda. Até eu fiquei feliz, outro dia falaram isso para mim. Porque não pega nem bem, né? As empresas, inclusive, gostam quando a pessoa tem esse lado familiar e pessoal extremamente definido e vai até um limite. Enquanto ela está dentro da empresa, ela dá 150%. Mas tem um momento que ela fala, agora eu preciso ir para casa, agora eu preciso ver meus filhos. Sim, porque também precisa dar 150% em casa. Porque lógico, tem mulher que aguenta se não dá 150% em casa. Terapia do riso. Então, a minha história começou... Hoje eu não faço muito mais a terapia do riso, mas assim, a minha história começou lá atrás com a terapia do riso. Foi uma coisa muito engraçada. Eu começava a ensinar a postura de rir, como é que as pessoas riam, entendeu? Mas de rir de verdade, mesmo rir, ha, ha, ha. Quer dizer, a pessoa, se ela está assim, não pode rir, ha, ha, ha. Então, quer dizer, ela tem que ter uma posição no pé, uma posição no quadril, uma posição na coluna, porque é o diafragma que tem que rir. E eu comecei por aí, mas assim, de ensinar mesmo, né? De rir. E daí eu descobri um médico na Índia, e até fui até a Índia atrás desse médico, que ele fazia isso. Como aqui a gente faz no Parque do Ibirapuera, tem aula de Tai Chi Chuan, tem aula... Ele fazia aulas de risada para as pessoas, principalmente pessoas da terceira idade, se reuniam, até hoje tem na Índia, se reúnem em parques e ficam rindo. Gente, é muito interessante, porque eles riem de rir mesmo. E o que faz? Por exemplo, tem um exercício simples que eles riem, só para mostrar aqui, porque é meio ridículo, né? Mas, enfim. Não é ridículo. Mas o ridículo é que... Não, você ri do ridículo. Você imagina um monte de adulto em pé no meio de uma praça, fazendo assim... Enfim, um exercício como se eles fossem tomar a risada, imaginando que fosse uma coisa para tomar. Tem um outro exercício do riso que eles fazem, eles são muito engraçados, que eles fazem exercício como se fosse assim, como se fosse uma flecha, entendeu? Então, eles atiram a flecha, eu nem me lembro mais como é que era, mas eles atiravam a flecha e faziam tudo assim com ha-ha-ha. Mas é um exercício que faz o movimento, faz a respiração e faz o ha-ha-ha. Mas essa terapia tem como objetivo... Então é o seguinte, a gente começa a rir de uma maneira forçada, assim, de uma maneira como exercício. Vamos rir. Depois chega uma hora que você acaba rindo, porque vai puxando e você vai rindo. A risada, mesmo que ela for consciente, for forçada, não for espontânea, ela tem o mesmo efeito no organismo, entendeu? Porque ela produz endorfina. Então, assim, não importa se você está rindo porque você ri espontaneamente ou se você está rindo porque você começou a rir não espontaneamente, mas voluntariamente. O importante é rir. O importante é rir. Então, se a gente começar a rir não voluntariamente aqui, porque a gente quer rir, a gente começa... Quer dizer, eu estou forçando a risada. Mas chega uma hora que ela começa a vir de dentro, espontânea, entendeu? Quando a gente é adolescente, a gente faz muito isso. Quando a gente é criança, né? Eu tive poucas na minha vida, mas já tive algumas crises de riso que, assim, não existe coisa mais gostosa do que isso. Você não conseguir parar de rir e põe a mão na boca e o pai está olhando e fala, se você rir, você vai rir. Aí que você vai rir daí mesmo. Que você ri. E o mais legal é quando, assim, isso começa a acontecer. Já aconteceu isso, assim, quando tá os primos, né? Um começa a rir, daí quando você está acalmando a sua risada... Não para, vira uma... E daí fica assim, fica uma coisa muito louca, né? Uma coisa e é uma sensação muito agradável, parece que você botou tudo para fora. Nossa, é uma coisa muito agradável, né? Que às vezes a gente tem que pagar para fazer isso. Então, tem pessoas que se reúnem para fazer isso, e você começa com alguns... Mas é muito divertido, porque no começo... porque é ridículo, né? Um monte de gente adulto fazendo brincadeira... Tem uma brincadeira que é assim, um exercício que é assim, que fica com tu, sabe como criança? Que fica rindo do outro. Bom, enfim, e as pessoas se reúnem para fazer isso. Bom, e daí fica meia hora fazendo isso. Você sabe que você gasta energia, você até emagrece, você ri muito, porque você gasta energia, gasta caloria. Bom, e você fica até com dor no dia seguinte, de dor, não, se você... Eu já tive uma crise de riso uma vez que eu fiquei com dor abdominal. É bom para fazer um tanquinho aqui, tem que rir mesmo. Melhor do que ficar ali, né? Você já escreveu 13 livros, um deles é Talento para Ser Feliz. Esse foi meu best-seller, tá no Japão. Que na realidade já foi editado no Japão, em Portugal. Isso, na Espanha agora. Tal. Existe como ensinar uma pessoa a ser feliz? Existe. Na realidade, olha que coisa interessante, né? Porque
Eu hoje trabalho muito com confiança. E na época que eu fiz esse livro, eu não tinha essa palavra confiança tão clara perto de mim. E você sabe que nós somos seres que nós nascemos na confiança. Porque quando a gente está na barriga da mãe, quando você vai sair da barriga da mãe, quer dizer, o feto, fisiologicamente, ele tem uma certeza dentro dele que quando ele sai, alguém vai segurar. Se a pessoa estivesse dentro da barriga da mãe preocupando, será que vai ter alguém para me pegar? Como é que vai ser esse negócio? Eu vou sair daqui, o que vai acontecer? Você imagina se o ser tivesse essa preocupação? Outro dia eu recebi um texto muito bacana sobre isso, que na realidade são dois gêmeos conversando dentro da barriga da mãe, imaginando que a saída é a morte, como nós. Então, o que vai acontecer com a gente quando a gente morrer? Aí o outro falava, mas será que a gente vai... Para onde a gente vai? O que vai... Como assim? Eles estão dentro de um mundo. Quando eles saem daquilo... É uma morte, na realidade. É exato. vida. Eles foram para uma... Fico até arrepiado de ouvir. É muito legal. bacana. Então, mas daí o que acontece? Então, tem um autor que chama Maturana, Humberto Maturana, que é um chileno, que ele diz que fisiologicamente, imagine, nós temos que ter uma tranquilidade dentro do útero, que aquilo é fisiológico. Você vai nascer... A criança não nasce chorando. Ela chora porque o pulmão precisa respirar, precisa ampliar. Então, por isso que dá aquele choro, que não é um choro como a gente imagina que é choro. Então, quando a gente nasce fisiologicamente na confiança de que vai ter uma continuidade, que é um processo, que é natural. Então, nós já viemos com a confiança dentro da gente. E eu acho que confiar na vida, eu acho que isso é felicidade. É você ter essa certeza que você nasceu para ser feliz. Você nasceu que isso aqui é um mar de oportunidades. E é isso que eu ensino para as pessoas. Porque eu comecei falando do feijão bom. Ensinando que a vida é um mar de feijão bons. E tem alguns feijão ruins? Tem, sim. Daí o que a gente faz? É importante as pessoas saberem que ninguém é feliz 100% do tempo, né? Não, é porque tem feijão ruim. E o que você faz com o feijão ruim? Você tira o feijão ruim. Põe do lado o feijão ruim. Eu conto até uma história interessante na palestra, uma história que eu acho assim, muito interessante, que é a história do meu casamento, que até você vai entender por que a história de eu fazer a palestra. Bom, eu estava casada, 14 anos casada, e casada com um cirurgião. E nessa época eu era fisioterapeuta, tinha 3 filhos pequenos, que um era 6, 7, 8 anos de idade, tudo pequenininho, e eu tinha uma clínica de fisioterapia, que eu fazia tudo lá, tinha as crianças, e a gente tinha umas terras. Eu cuidava de vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, periquito, bom, tudo nas terras. E casada com um cirurgião que não tinha tempo para nada. 14 anos casado, o cara chega para mim e fala, Leila, eu quero um tempo. Gente, como é que o cara pedir um tempo para uma mulher poderosa dessa? Mas como eu acho que eu nasci para ser feliz, eu tenho esse paradigma, e que a vida é um mar de oportunidades, quando o cara me pediu um tempo, o que eu me dei conta? Que eu estava diante do quê? Diante de uma oportunidade. E quando você está diante de uma oportunidade, o que você tem que fazer? Aproveitar. Primeiro, tudo está dentro da sua cabeça. Você tem que primeiro agradecer e depois aproveitar. O que eu fiz? Eu inclinei assim para pensar, cadê a oportunidade que eu não estava entendendo muito bem? Quando eu voltei, eu lembrei que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos fazer um curso de 6 meses. Mas como é que eu ia para os Estados Unidos fazer um curso de 6 meses com 3 crianças pequenas, com uma clínica que eu fazia tudo, cuidando de vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, periquito, nas terras, com um homem que não fazia nada, porque ele não tinha tempo para nada, que era cirurgião? Quando ele me pediu isso, e eu lembrei do meu sonho, eu falei, lindinho, eu dou o tempo que tu quiser. Tu fica aqui, tu toma conta das crianças, da clínica, da vaca, do cavalo, do cachorro, do galinho, do pato, do periquito, que eu estou precisando fazer meu curso. O cara ficou tão espantado, porque eu pensei, veja, me acompanhe, por que ele não pode ter um tempo bom e eu ter um tempo bom? Por que para o outro ter um tempo bom, porque se ele está pedindo um tempo é porque ele quer alguma coisa boa para ele, eu tenho que ter um tempo ruim? Isso está tudo na cabeça das pessoas. É muito interessante. Eu fico assim super feliz e fazendo radiante. Uma analogia com o feijão, a gente ainda tem que escolher o feijão, mas tomara que em breve a gente nem precise mais escolher o feijão, que o saco já venha com todos eles tudo bonitos. Limpo, tudo limpo. Leila, foi um prazer enorme falar com você. Já passou, você viu como coisa boa, coisa feliz passa rápido? Infelizmente, na televisão, a gente tem que ter um tempo, não adianta. Eu, por mim, ficava conversando aqui com você dias. Que bom. É muito agradável. Obrigado, foi um Obrigada prazer a você, enorme. foi um prazer te conhecer. Obrigado. A gente vai para um comercial rápido e, na volta, a gente vai aprender a fazer uma torta folhada de maçã para ajudar a gente a ser mais feliz ainda. Uau! Uau! Até já, tchau.